Estamos iniciando mais uma gravação hoje e temos uma convidada especial. Ela é fundadora da Academia do Artesanato, o nome dela é Fernanda Denadai. Fer, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui hoje com a gente. Eu viu? que agradeço, uma alegria estar aqui hoje. Que legal. Ô Fer, eu vou iniciar com uma primeira pergunta. Quem era a Fernanda Denadai antes da Academia do Artesanato? Olha, nós somos muitas versões, né? Verdade. A Fernanda era mãe já, esposa, consultora de empresas, já fui professora universitária, Que legal. artesã, muitos papéis, né? E no comportamento, assim, na personalidade, eu fui uma criança muito tímida, uma adolescente muito tímida, e eu jamais imaginaria criar, né, uma escola online, como foi o que aconteceu com a academia em 2016. Eu sempre tive aquele desejo de ajudar pessoas, sempre gostei de ensinar, mas a timidez, ela me travava muito. E aí eu fui me colocando nesse movimento sempre porque me incomodava, né? Nesse movimento de me expor, de perder a vergonha. E aí a primeira prova foi em sala de aula. E daí em diante a coisa foi em consultorias, foi evoluindo até chegar na partilha, né, de conteúdos de ensino de empreendedorismo na internet para mulheres empreendedoras, principalmente artesãs, artistas plásticas, pessoal e mais criativos, vamos dizer assim, né? E é uma jogada assim, né? Nossa, sou tímida, já ir para aula, para dar aula e depois para, né? Eu falo que foi um enfrentamento, assim. Eu lembro que na época eu morava em São Paulo, estava fazendo meu mestrado e queria muito ter a oportunidade de conseguir aula na universidade, isso aos meus 20 anos. E aí eu pedi para um colega, né, que dava aula numa faculdade em São Paulo, falei, olha, me dá uma oportunidade, leva meu currículo ou te dou uma aula de graça. E aí ele me fez um convite, ele falou, no final do mês vai ter aí uma oportunidade para você falar do tema da sua dissertação, que na época era gestão do conhecimento. E aí ele me jogou no anfiteatro, ele disse que seria na sala de aula. Quando eu cheguei na porta da sala de aula, tinha um papel assim, aula no anfiteatro. E as pernas tremeram. Quando eu cheguei no anfiteatro, tinham quase 800 pessoas lá. Ele juntou todas as salas dos cursos de administração. E aí foi a minha prova, né? Não, você passou dessa, sobreviveu. Então... Claro que a aula de 50 minutos foi feita em 25. Mas foi bom, que aí foi eu acho que foi ali o começo, né? Que bacana. De tudo. E deixa eu te perguntar, o que te fez escolher sair desse mundo de aulas, de escola, universidade e empreender no mundo do artesanato? Eu falo, Ju, que quando eu escolhi fazer a faculdade de administração, na verdade foi uma escolha assim, que meu pai não deixou fazer psicologia na época, que era muito nova, ia ter que mudar de cidade. E não foi uma escolha muito consciente. Era o que dava para pagar, é o que tem perto de casa e vai fazer administração, né? Uhum. E aí, na faculdade, eu já senti que o meu sonho não era ser uma executiva, não era trabalhar numa multinacional como a maioria dos alunos. Eu sempre amei fazer artesanato. Só que eu nunca acreditei, até então eu não acreditava que era possível viver de artesanato. Então eu comecei a me capacitar, né? Fiz a minha faculdade, fui para o ramo de consultoria, trabalhei na indústria, na área de qualidade, na área de RH. Isso sempre no que você estudou, na parte administrativa. Sim. Então você continuou, né? Sim. Mas sempre com aquele desejo, né? Assim, de ajudar. Eu tinha muito assim, eu quero deixar um legado.
Eu quero contribuir com as pessoas, com a vida, com a transformação da vida das pessoas, mas eu não sabia como. Então eu tinha essa coisa, ou eu vou para o ensino ou eu vou empreender. Que a minha avó foi uma grande empreendedora. Sério? E manual, ela sabia fazer de tudo. Ela educou os 4 filhos, minha avó paterna, vendendo de tudo. Costurando, fazendo tapetes, depois abriu lanchonete. E meu pai também é empreendedor, então eu tinha essas referências, sabe? É verdade. E aí, mas antes de trabalhar com a Academia do Artesanato, eu trabalhei em empresas e depois eu decidi empreender. Eu falo que foi no momento mais difícil da minha vida, foi com a perda do meu primeiro filho. Eu falei, agora eu vou fazer realmente alguma coisa que eu amo fazer. E eu comecei, o artesanato me chamou. Eu estava num momento muito triste. Eu falo que eu nunca tive tendência a ter depressão, mas ali eu vi que se eu não buscasse o artesanato, que era a minha paixão, eu ficaria mais mal ainda. Então foi meio que uma válvula de escape. E aí eu comecei a fazer enxovais para bebês, meio que co-criando o filho que não estava ali nos seus braços. Não estava ali, mas o que chegaria. E aí as pessoas começaram a pedir para comprar. Ah, você vende? Ah, que bonito. E foi aí que nasceu o meu primeiro ateliê. Eu falo que eu comecei a empreender profissionalmente no ramo de artesanato em 2009. E fiquei até 2016. Então, antes de ensinar empreendedorismo, e só por isso que eu ensino empreendedorismo hoje, principalmente para artesãs, né, artistas, porque eu já trilhei essa jornada. Já trabalhou nisso, já tem dia a dia. Eu falo que só pode ser mentor aquele que já trilhou o caminho que você deseja trilhar, né? Então, foi essa trajetória. Primeiro empreendendo no artesanato, e aí depois, deu certo para mim, eu consegui transformar isso realmente em um trabalho, uma fonte de renda, e aí eu senti vontade de partilhar e criei um método, né, um passo a passo, e é o que eu ensino até hoje. É isso que eu te perguntava, você então possui cursos, mentorias, sim. Como que funciona? Você presta esse serviço de forma online, presencial? Como que funciona hoje o seu trabalho de cursos de mentoria? Prioritariamente online, mas eu dou palestras também, faço workshops presenciais, inclusive depois vou contar aí para você do curso que nós vamos oferecer aqui, né, na cidade de Nova Odessa. Mas tudo começa sempre ali, primeiro a grande massa ali, né, da minha produção, que eu me dedico muito, são nos cursos online, na partilha dos conteúdos gratuitos. Então tem canal no YouTube, tem o podcast no Spotify da Academia do Artesanato, o Instagram da Academia do Artesanato, para trabalhar essa capacitação. E depois, para quem deseja realmente, né, aprofundar, ela pode optar pelos cursos, são cursos menores, desde cursos assim bem pontuais, como, por exemplo, precificar, como usar o Instagram, assim como o meu programa de formação profissional, que é um programa em que eu fico 1 ano com a aluna, ajudando ela a estruturar desde o plano de negócios do ateliê dela até ali, de fato, a comercialização, a venda, a divulgação. Que legal. E aí com mentorias mensais. Ai, que bacana. Então não é só um curso online, tem todo um acompanhamento do início até... Sim. Ai, que legal, Fer. Todos os meus cursos eu gosto de oferecer um suporte de 1 ano, porque eu acredito que a aluna ela precisa desse apoio, a mulher empreendedora ela precisa desse apoio para que ela consiga colocar em prática e realmente gerar transformação. Eu também concordo, porque precisa ter um acompanhamento e uma proximidade até, porque no decorrer vai ter uma dúvida, uma dificuldade, e só dela entender que ela não está sozinha, que tem onde se apoiar,
Exato. uma dica a mais para poder ouvir, acatar, então isso é bem importante. É muito isso, assim. Ela precisa daquele espaço, daquele ambiente de confiança e de alguém que está ali pegando na mão dela e caminhando junto com ela. E ela sabe que ela tem a quem recorrer. E aí você dá só para esse âmbito de artesanato ou outros? Tem pessoas que me procuram de outros ramos segmentos também. Porque o método, ele funciona para qualquer segmento. Isso que é interessante, né? Sim, para tudo que... olha, tem de tudo, até de serviços, né? Tem pessoas que me procuram. Que legal. E qual que foi o maior desafio, iniciando assim nesse mundo do artesanato? O maior desafio, a maior dificuldade que você teve para engajar o seu negócio? Olha, eu falo que em 2009, para você ter ideia, o meio de vendas online que eu tinha, porque eu queria atingir mais pessoas, eu não queria, já naquela época, ficar só ali na minha cidade, que eu sou de Americana, mas já morando em Nova Odessa, né, naquela época. E eu queria expandir, só que não tinha. A gente não utilizava Facebook, não se utilizava Instagram. O Google eram outros buscadores. Verdade. E eu criei um blog gratuito, que era o Blogger. E a partir dali, então, eu fui estudando sozinha, porque não se tinham conhecimentos disponíveis. Imagina hoje o que a gente está falando aqui, falando de empreendedorismo e tantos outros programas, cursos, né, que a gente encontra, não existia. Era tudo que você encontrava eram cursos focados na formação para empregabilidade. Muito pouco se falava em empreendedorismo, principalmente no ramo de artesanato. Não tinha nada focado nisso. Tanto é que em 2016, anos depois, né, quando eu fundei a Academia do Artesanato, eu fui uma pioneira no ramo, nesse nicho. Porque esse nicho é específico. Exatamente, é específico. Ele não é pouco, ele é enorme. Olha que interessante. A gente tem crescido talvez pouco muito. Divulgado, pouco... O que você diz em relação a... Porque assim, o mundo do artesanato tem N coisas... Para você ter ideia, o ramo de artesanato no Brasil hoje, ele faz circular aproximadamente 100 milhões por ano. Isso é um dado dos artesãos que são formalizados, que possuem a carteira do artesão, que é como a carteira do médico, do dentista, do engenheiro, existe essa carteira profissional. Então, isso é o que está formalizado. Você imagina o volume de pessoas que vendem artesanato e não tiram nota fiscal e não possuem a carteira do artesão. Então, é um setor que só cresce, né? E hoje a gente vê essa valorização do feito à mão, ela está aumentando não só no Brasil. É um retorno a essa valorização do que é manual, né, do que é feito em pequena escala. A gente pode ver isso nos grandes desfiles de moda, não só do Brasil, mas do mundo. Então, parece ser um nicho pequeno, mas ele é... Pra gente que é de fora, é verdade. Né? Você comentando, mencionando os valores, tudo. Eu não tenho essa proporção, né? Você vê como que a gente tem que ter uma visão ampliada. A pandemia cresceu muito o nicho. Tinha um dado de 2011 que eles falavam em 50 milhões ano. Nossa. E isso dobrou. Dobrou, né? Um dado de 2022. E qual a dica que você dá para quem está iniciando no artesanato? É capacitação. A pessoa ela precisa entender que um produto bonito, bem feito e bem acabado por si só, ele não vende. Da mesma forma que elas se dedicam no aprender a técnica,
artesanal, que é o desenvolvimento de uma habilidade, às vezes a gente traz isso, né? Aprende com as nossas avós, com mãe, com tio. Então você vem desenvolvendo, outras pessoas não têm essa referência, mas assistem vídeo de passo a passo, ou seja, vão buscar essa habilidade técnica. Como em qualquer profissão e qualquer negócio, você precisa buscar habilidade para empreender. E principalmente atitudes, desenvolver atitudes empreendedoras, né? Porque quando você decide empreender, é muito comum que a pessoa sinta medo, insegurança. Então você se depara com crenças que muitas vezes te travam. E se a artesã, a empreendedora, seja em qualquer ramo, o empreendedor não busca desenvolver essas competências, grandes são as chances do negócio fracassar. A gente vê muito isso acontecer. O próprio Sebrae bate muito nessa tecla, né? As pessoas, a principal razão, né, do encerramento de atividades nos pequenos negócios e médios negócios é justamente a falta de capacitação em gestão. Então, eu acho que isso é essencial. E a gente acaba ficando escravo do CLT, né? Que é aquela coisa... Eu escutei uma frase que eu fiquei pensando esses dias. A gente se torna escravo daquele valor, daquele salário, por medo, às vezes, de empreender. Eu recebo muitas alunas que buscam justamente se capacitar para fazer a transição de carreira. E hoje já se passaram mais de 2.000 alunas pelos meus cursos. E eu sei o quanto trabalhar essa mentalidade empreendedora, trabalhar as habilidades de gestão realmente fazem a gente alcançar resultados e poder fazer essa mudança. Então, o grande recado que eu sempre dou para elas é: tenham resiliência, tenham persistência, constância, busquem conhecimento, não fica achando que você vai conseguir andar sozinha. Se você está tentando e a coisa não está fluindo, é importante buscar essa ajuda. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto com a Nanda para falar um pouquinho da vida pessoal. Voltamos, pessoal, agora com a Nanda. A gente vai falar um pouquinho da vida pessoal. Eu coloquei algumas perguntas, Nanda. Você vai responder o que vier da sua mente, tá bom? Se você não souber responder, você fala pula, não sei, tá bom? Só pra gente conhecer um pouquinho de você, tá? Nanda, qual que é a sua cor preferida? Vermelho. Comida preferida? Risoto do marido. Ah, que delícia. E o que você não comeria? Uma comida assim, fala, não, esse aqui não... Ai, gente, como chama aquilo? Buchada? Ai, sei. Eu como de tudo, giló, mas você sabe essa que... não. Eu já tentei, mas eu não consegui. Eu nunca nem tentei, porque uma vez a minha mãe fez em casa, aquele cheiro não vai. Eu falei, nossa, se esse negócio cheira... Não vai, não rola. Nanda, um amor? Meus filhos. Você tem mais que um filho? Tenho Pedro e a Maria. Tem o Pedro! Olha, eu não sabia do Pedro, eu só conheço a Maria, né? Tem o Pedro também, que legal. Uma saudade. Da minha sogra. Difícil a pessoa falar que tem saudade da sogra, né? Mas a minha era muito especial. Ela não tá mais aqui? Aprendi muito com ela, não. Minha sogra e minha avó paterna também. Eu falo que eu gostaria
de ter a maturidade que eu tenho hoje na época em que ela estava viva. Certeza que eu aproveitaria muito mais É uma ela. delícia, né? Ter esse contato. Também tenho boas recordações do meu avô paterno. E é uma saudade, né? Dá aquela coisinha assim no coração, né? Mas fazer o Dá quê? mesmo. E a vida, né? A gente tem que se... Faz parte. É verdade. Você prefere filme ou série? Filmes. Filmes. Uma música. Maria Maria, Milton Nascimento. Um lugar. Garopaba, Santa Catarina, Santa Catarina. perto de Florianópolis. Ai, que delícia. Um animal preferido. Minha cachorrinha. Uma frase, Fer, para fechar. Uma frase. Por trás do seu medo existe uma potência escondida. Uau, verdade. Eu descobri isso na timidez, né? Que eu falo que eu não falava em público, aquela pessoa que não levantava nem a mão para tirar dúvida com o professor, e eu fui buscando desenvolver. Por isso que eu acredito que tudo que a gente deseja desenvolver em nós, deseja alcançar, basta que a gente bata o martelo, porque às vezes a gente fica nessa que você falou, né? Quero fazer tal coisa, quero empreender, mas tenho medo de faltar, medo de não dar certo. Quando a gente bate o martelo e acredita, sim, né? Isso que eu e quero. ter esse olhar, avaliar o medo. Que medo é esse? Pode ter certeza que tem uma grande potência aí que está escondida. Que legal. Fer, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu curso de empreendedorismo e gestão de pequenos negócios que vai ser ministrado aqui no nosso município, Sim. que eu achei super interessante esse projeto. Você pode falar um pouquinho? Foi muito bacana, porque esse curso eu já tinha o desejo, porque eu acabo tendo ali uma audiência a nível nacional, né? Por conta de trabalhar online. E, inclusive, tem alunas portuguesas, alunas brasileiras que estão também fora do país. É muito bacana, Legal. a gente atinge muitas pessoas, né? Então, essa é a vantagem do online. Mas eu confesso que eu estava sentindo muito a falta desse conteúdo mais pessoal. E aí eu conheci a Andrea Souza. Ela tem projetos incríveis aqui na cidade, ex-primeira né? dama. E ela tem muito essa vertente assim para o social, e esse projeto estava pronto. Já o projeto Todos Podem, que foca a geração de renda e empreendedorismo. E quando eu apresentei o projeto para ela ficou encantada e muito animada. Ela já queria, né, ter feito isso na cidade. E eu falei, vamos embora. E ela te encontrou. Que legal. E aí porque a gente precisa, né, de mobilização de público. Então a Andrea está me apoiando muito, né, nessa mobilização, em trazer a comunidade. Estamos divulgando principalmente nas igrejas de várias denominações aqui da nossa cidade. Nos meios de comunicação. Agradeço esse espaço aqui de vocês também, né, apoiando essa divulgação, porque é um curso de empreendedorismo e gestão focado em pequenos negócios. O foco não é no artesanato, é para todas as pessoas que querem começar a empreender ou que já empreendem, mas querem melhorar suas vendas. Então, nós vamos trabalhar essa mentalidade empreendedora, estudar o mercado, aprender a colocar o preço no seu produto ou no seu serviço, trabalhar toda a parte de vendas e marketing digital, porque são 8 encontros. Nós iniciaremos no dia 1º de agosto e vamos finalizar só lá em setembro. Todas as terças-feiras, às 19 horas. Depois a gente pode até colocar, não sei, né, de alguma forma, sim, o endereço, enfim. Vai ser 1h30, né, das 19 às 20h30, um tempo ótimo, né? Isso. Pós-trabalho para quem trabalha, então, para quem está empreendendo, sim, né? E aí quem quiser fazer a inscrição, no próprio Instagram da Academia do Artesanato, tem lá a informação. Se não encontrar, também é só escrever no direct.
e a gente envia o link de inscrição. Já temos aí praticamente umas 150 pessoas inscritas, mas lá o espaço é grande ali na Alzira Delegar. E o principal, vai ter custo? Como que vai funcionar? não, ele é gratuito. Ai, que importante. É um projeto social meu, estou me doando para esse projeto, assim como a Andréa também, todo mundo que está envolvido. E nós só vamos pedir uma doação de 1 litro de leite longa-vida ou mais, porque nós vamos dividir esse leite, né, recolhido entre todas as igrejas que estão nos apoiando na divulgação. Uma ação social bacana. Para que elas possam distribuir aí, né, para a comunidade carente da cidade. Ai, que legal. Ô, Fer, eu queria te agradecer por essa participação. Muito obrigada. É muito gostoso. Eu queria que... É verdade. Depois a gente pode, né, combinar outros, né, em algum outro setor, outros temas, verdade. E eu queria que você divulgasse o seu Instagram, o seu contato, para o pessoal poder te procurar, quem tiver interesse nos seus cursos, nas suas mentorias. E meninas, para vocês que, né, que tenham essa oportunidade de acompanhar as aulas presenciais que vai rolar aqui em Nova Odessa também. É uma oportunidade, né? Então, divulga seu contato, Fer. Eu falo que vai ter muito conteúdo prático. Elas realmente vão gostar, né? Elas e eles, porque homens são bem-vindos também. Eu falo muito no feminino, porque eu trabalho muito com mulheres, mas todos são bem-vindos. Mas eu percebo que a mulherada nessa parte tá dominando, não tá? Elas se engajam muito. Buscam mais ajuda, né? E então, para, né, quem quiser conhecer mais aí o meu trabalho, se inscrever no curso, aproveitar os conteúdos gratuitos que eu tenho disponíveis, pode acessar lá o Instagram, Academia do Artesanato. Também tem um canal no YouTube, Fernanda Denadai, e por lá vocês vão ter acesso às demais redes. Que legal. Fico à disposição. Então tá. Obrigado, Fer, pela participação, então, no nosso podcast, tá? Eu que agradeço. E obrigado vocês que acompanharam até aqui. Fiquem ligadinhos que teremos novidades.